Após a ventosa de vidro, surgiram as ventosas de acrílico, né? Essas brilhantes ventosas de material acrílico revolucionaram aí a prática da ventosa. Por que isso aconteceu? Pela sua praticidade e pela sua maior resistência, né? Então, se essa ventosa de acrílico cair da altura da maca, dificilmente ela vai quebrar. Uma dica que eu dou quando vocês forem adquirir essas ventosas é observem a espessura do acrílico. Se o acrílico for grosso, isso significa que você vai ter uma maior resistência e uma maior durabilidade. Se esse acrílico for muito fino, facilmente essa ventosa vai quebrar, né? Ela pode ressecar e quebrar muito facilmente. Então, um dos parâmetros de qualidade da ventosa é a grossura do acrílico, tá? Então, no caso dessa ventosa, nós temos o inverso da extração da pressão. A pressão já vai ser por cima, através dessa válvula, onde esse êmbolo aqui ele vai ser aberto. Vamos utilizar uma pistola de pressão, onde aqui dentro tem um êmbolo juntamente com uma mola conectado num gatilho, onde nós iremos fazer a pressão. Então a gente conecta a ventosa aqui, tá? E a gente consegue dosar a pressão e a ventosa vai ficar fixa. Para retirar, você só faz puxar o pininho. Para que a gente tenha um parâmetro interessante, nessa pistola aqui, a gente vai padronizar a quantidade de pressão que a gente vai utilizar nesse curso, tá? Então, para que fique fácil a gente fazer parâmetros, a gente vai padronizar da seguinte maneira. Uma pressão completa, a gente vai encostar esse gatilho aqui no final, ok? Então, a gente vai contar isso como uma pressão ou uma bombada, tá? Para ser meia pressão ou meia bombada, a gente vai passar um pouco da metade, mas não vamos encostar no final. Por que isso? Porque existe um espaço morto aqui e aqui. Então, não é na metade dessa distância, é um pouco mais da metade, tá? Então, você representa aí meia pressão. Então, vamos lá, uma pressão e meia, duas pressões, três pressões e assim por diante, ok? Então, a gente vai fazer essa padronização com essa pistolinha para que a gente possa fazer os parâmetros que a gente vai querer para aplicar nos nossos pacientes, ok? Então, pessoal, as ventosas de acrílico, ela tem esse material. A desvantagem desse material é que você, por ser acrílico, ele é um material poroso, né? Então, ao ter contato com sangue, o sangue vai contaminar essa ventosa. Então, se você levar ela para uma autoclave, ela vai deformar, então você vai perder a ventosa. Quimicamente, se você colocar em materiais químicos, como hipoclorito, por exemplo, esse material poroso, existem alguns trabalhos que mostram que o vírus da hepatite C é resistente à desinfecção química quando você tem um material de acrílico. Então, dessa forma, a gente não deve fazer a sangria com essa ventosa diretamente, sem nenhuma proteção, tá? Eu vou mostrar mais na frente como fazer a proteção para sangria utilizando o preservativo, que é a maneira mais prática, fácil de você adquirir, que você encontra em qualquer casa de material hospitalar, o preservativo sem lubrificante, e também é muito mais barato, né? Você consegue fazer uma proteção para o caso da sangria, ok? Mas para a aplicação normal da ventosa sem sangria, você vai ter uma higienização muito mais simples, com água e sabão, mas eu vou explicar isso mais para frente. Essa ventosa também, ela vem com alguns acessórios, tá? Interessante, né? Essa pecinha que geralmente vem junto com as ventosas de acrílico é uma peça de plástico, né? Que na ponta tem uma ponta metálica. Para que serve isso? Você vai acoplar no fundo da ventosa e você vai fazer a sua pressão aonde a pele vai encostar na pontinha metálica aqui e aumentar um pouco a pressão nessa pontinha. Pessoal, mas olha só, não existe nenhuma evidência de que essa pontinha aqui, triscando aqui na ponta da pele ou apertando a ponta da pele, vai aumentar o seu resultado terapêutico. Isso não é certo, não é comprovado.
Eu, particularmente, não uso isso aqui nos meus atendimentos, tá certo? Porque eu acredito que o que vai dar o efeito terapêutico é o resultado da pressão da ventosa e não necessariamente dessa pecinha aqui. Mas fica muito bonito se você vai bater uma foto e vai demonstrar a pecinha, tá? O aumento dessa pressão aqui, não existe nenhuma comprovação que aumenta o estímulo. Ah, você pressiona mais no ponto de acupuntura? Pode ser, mas como eu ensino as coisas práticas e as coisas que fazem diferença e resultado, isso aqui não é algo que vai mudar muito o seu resultado terapêutico, tá? Outro acessório que vem junto com a ventosa terapia, geralmente esses kits de ventosa, é essa mangueirinha aqui. Para que serve essa mangueirinha? Então, vamos supor que você é um terapeuta, um massoterapeuta, um esteticista, um fisioterapeuta, um terapeuta holístico e você trabalha o dia inteiro tratando, cuidando das pessoas. Quando chega no final do dia, você está todo quebrado, você está doído, você tem dor nas costas, tem dor no trapézio, tem dor na coluna e ninguém cuida de você. Tadinho de você, você é um coitado. Seus problemas acabaram. Agora você tem a mangueirinha. Muito bem, gente. Como é que funciona aqui a mangueirinha? Você acopla a mangueirinha e atenção, muita atenção nessa hora. Você consegue fazer autoaplicação das ventosas. Olha que fantástico, gente. Olha que alívio. Você consegue colocar no seu pescoço, você consegue colocar no seu braço, no seu ombro ou até na sua própria coluna. Então, gente, seus problemas acabaram. Se um dia você pensou que gostaria de ter um clone seu para poder te tratar, não precisa mais, porque você já tem a mangueirinha, tá certo? Então, essa mangueirinha é autoaplicação, tá? Então, pessoal, essa mangueirinha também te salva de algumas situações. Por exemplo, se o paciente está numa maca encostado na parede e você não consegue encaixar a ventosa por conta de algum obstáculo, como por exemplo uma parede, né? Você pode utilizar a mangueirinha, tá? Para você ter um alcance melhor no caso de algum obstáculo, paciente deitado, virado, tá? Então ela também te salva de algumas situações. Então esse acessório aqui é bem legal, é bem interessante. Se você deixar ele guardado sempre no plástico, ele vai aumentar muito a durabilidade dele, porque é um material que resseca, né? Mas dentro do plastiquinho ele dura muito tempo, tá? Então você tem a ventosa de pistola, você tem kits pequenos, médios e grandes, tá? Não tem problema nenhum você ter um pequeno. A limitação que você vai ter é você vai pôr poucas ventosas ao mesmo tempo e você vai ter que alternar mais posições com as ventosas e isso pode custar mais tempo. E um kit grande você consegue, às vezes, fazer uma área maior ou usar 2, 3 pontos simultâneos que você tem mais quantidade de ventosa. Mas o fato é que ela é muito prática e muito utilizado aí no mercado, tá certo? Muito bem. Bom, gente, vou falar um pouco agora como que você vai abordar o seu paciente na hora do atendimento e utilizando aqui. Então, jamais apareça na frente do seu paciente assim, ó. Vou fazer uma ventosa terapia em você hoje. Armado com isso aqui de maneira inesperada, né? Principalmente se você chega assim, acende uma labareda de fogo e vai andando na direção dele com um ventosa e um fogo, sem ele saber. Imagina a situação. Não façam isso, tá, gente? Antes de fazer a ventosa terapia, você precisa explicar ao paciente o procedimento, dizer que você vai fazer uso da ventosa, explicar os motivos que você vai fazer, por que você vai fazer as ventosas e ter um consentimento ali do paciente para receber essa técnica, tá? Então, jamais apareça de uma maneira inesperada na frente dele. Então, explique, faça com que ele permita e entenda o procedimento. Se for o caso, você pode pôr a ventosa em você para mostrar que não dói, que é tranquilo. Se for utilizar o fogo,
você precisa explicar para ele os objetivos do fogo, né? O uso do calor, que aquele calor vai se aprofundar, ele vai sentir um aquecimento ali na pele, isso vai ser mais confortável, isso vai ativar o metabolismo dele, vai ativar ali a circulação energética, o sangue dele vai ficar mais fortalecido e vai melhorar no caso de uma indicação da ventosa de fogo, né? Claro. Então, pessoal, eu queria fazer um combinado aqui com você. Eu queria que você me desse a sua garantia, a sua confiança de que você vai respeitar o paciente até um certo limite. Vamos lá. Existe aqui uma escala entre tolerado, aceito, doloroso e inaceitável. Inaceitável. Eu quero combinar com vocês que vocês jamais vão chegar no limite do inaceitável. Tá? O que é isso? Cada paciente tem um limiar de dor diferente, aceita a dor diferente de outro. Então, o que é o tolerável, aceito, doloroso e inaceitável? É a quantidade de dor, a percepção dolorosa que o paciente tem. Ele pode, ao receber a ventosa, sentir uma sensação tolerável, uma sensação aceita ou até uma sensação dolorosa aceita, tá? Um dolorido aceito, mas nunca ultrapassar esse patamar e chegar no inaceitável. O que é o inaceitável? O paciente ficar muito incomodado com dor, a expressão do rosto dele contraindo, fazendo cara de dor, ele tendo espasmos, contorções, reflexos por conta da dor. Você vai ver um forte incômodo no paciente e ele vai te relatar que está sentindo muita dor. Então, se isso acontecer, você deve soltar a pressão da ventosa e recolocar uma pressão menor. Acordo feito? Muito bem. Você vai investigar o limiar de dor de cada paciente, olhando para as expressões e comunicando com ele. Porque se você passar o intolerável, ele vai começar a liberar hormônios de estresse, pode piorar, vai se sentir agredido e nunca mais vai querer fazer o tratamento com você, nem de ventosa terapia.